Bom, agora a gente vai falar sobre Mesopotâmia, né? Que eu tinha dito na última aula sobre pré-história que era do período da Idade dos Metais. E realmente era, porque a Mesopotâmia surgiu mais ou menos 4.000 a.C. até 2 a.C. Então é bastante tempo de história, né? Mas vamos lá, só queria ressaltar isso. Bom, na localização, né? A gente sabe que para a história não tem uma localização exata, porque é meio que na África, Europa, a pré-história estava espalhada por todos esses lugares. Mas a Mesopotâmia, especificamente, fica na região entre o rio Tigre e o Eufrates, ali no Oriente Médio, atualmente onde fica o Iraque, né? E chama Mesopotâmia justamente por causa disso, porque meso é entre e Tâmia rios, então entre rios, né? E, bom, é formada por povos, tô tendo uma colinha aqui, é formada por povos heterogêneos, que isso significa? Tem vários povos diferentes habitando a região, divididos em cidade e estado, né? Uma cidade-estado é uma grande cidade, uma capital, que tem um líder, mas é uma coisa ali, entendeu? Ela governa, não é como se fosse um império. Então tem várias cidades-estados com vários líderes diferentes, várias leis diferentes, regras diferentes, em uma mesma região. Então é como se fosse... O que eu posso explicar hoje? Porque hoje a gente existe, né, as nações. E, por exemplo, eu sou brasileira e do estado de Goiás, só que o estado de Goiás é do Brasil, segue as leis do Brasil. Aqui não. É como se cada lugar, por exemplo, Goiás, tivesse suas leis, sua coisa, sua própria cultura, sua própria história, e São Paulo tivesse outra totalmente diferente, entendeu? Mas a gente tá aqui na mesma região chamada Brasil. Esse é a cidade-estado, entendeu? E, bom, teve vários tipos de povos nessas regiões, nessas cidades-estados, mas os principais são os sumérios, os assírios e os babilônicos, né? Já devo falar disso aí, eu ouvi. Bom, sobre como eles viviam, né? Eles tinham um modo de produção, que é como eles se organizavam, um modo de produção parecido, que é o modo de produção asiático. Esse modo de produção é tipo assim, tem o líder, o rei, o imperador, como você quiser chamar, que vai mandar em tudo, controle total. Quando você pensa em controle total, você pensa o quê? Ah, beleza, ele manda igual monarquia, ele gere aqui e tal. Mas quando eu falo total, é total mesmo. Inclusive ele decide o que vai produzir no local, onde cada pessoa vai morar. Eu quero que você mora aqui, que você mora aqui, e eu quero que você trabalhe com isso, que você trabalhe com isso. Então ele decide tudo. Você vai ser agricultor, você vai ser artista. Lógico que ele vai ver, as pessoas têm habilidade para isso, para escolher as melhores, né? Mas ele decide quem que vai ser quem, entendeu? E bom, ele afeta, né, diretamente a vida das pessoas. Então ele mesmo afeta. Como é uma cidade-estado, uma coisa pequena, né, não uma grande nação, ele tem como controlar isso perfeitamente, né? A gente percebe que com o passar dos anos, quando vai ficando, as coisas vão ficando maiores, né, o Egito também tem uma expressão asiática, mas ele já muda. Roma, por exemplo, Roma, a gente percebe que não consegue governar com esse método, né? Com eficiência. Mas eu não vou entrar nesse aspecto agora. A gente tá falando de Mesopotâmia, vamos ficar aqui. E, bom, basicamente esse é o modo de produção asiático, o modo de produção da época, né? E uma coisa importante ressaltar sobre isso é que na Mesopotâmia foi criados os primeiros códigos de lei, que é o Código de Hammurabi. Um ponto específico que eu deixei de dizer: os governantes normalmente eram líderes religiosos, né? Que eles se viam como uma entidade religiosa. O povo via ele como religioso
E eles viviam em templos ou então em grandes palácios, né? E, inclusive, a arquitetura é uma coisa muito importante na Mesopotâmia, as arquiteturas dos palácios, né? Com andares e tal. Mas eu já vou entrar nesse detalhe. Bom, o Código de Hammurabi que eu tava falando, que é o primeiro código da história, ele foi escrito pelo rei Hammurabi durante uns períodos, né, de liderança. Eu acredito que seja da Babilônia, que era parte da Babilônia, mas eu não tenho certeza disso, não. Mas eu acho que sim, ele era obviamente da Babilônia. E ele dizia nesse código de lei, basicamente, tal do olho por olho, dente por dente. Então, o código de Hammurabi era: você cometer um crime, você vai pagar o mesmo nível do que seu crime. Só que não é uma coisa que acontece hoje em dia, né? Se a gente fosse basear o nosso método de código de leis atual, se assemelharia mais com o de Roma, uma coisa assim, sabe? Porque não existe essa coisa de olho por olho, dente por dente hoje em dia. Tá ligado? Porque senão alguns... Tipo assim, lá naquela época era tipo: você olhou pra mulher do próximo, tá? Começou a mulher do próximo, seu olho vai ser arrancado. Isso não existe hoje em dia, né? Até porque as regras mudaram, né? Mas essa coisa, ele deixava, né, um controle também do governante. Então ele decidia o que era regra, o que não era. Então, assim, o poder social e econômico tudo na mão do governante, como no método de produção asiática. E também existia a escravidão por dívida, né? Porque o cara decidia a economia, então ele também decidia a escravidão. Então, assim, tipo, você cometeu um crime, às vezes, beleza, vamos colocar um valor nisso. Ou então você roubou, você vai ser escravo até você pagar a dívida que você roubou. Sabe, você cometeu um crime contra o Estado, você vai ser escravo do Estado, porque o Estado é tudo, né? Por esse tempo até você pagar a sua dívida, entendeu? Então, existiam essas regras, né? E por isso que é uma sociedade organizada, porque tem essas regras diferentes da pré-história, né? Que não tinha isso. Sobre a economia, como que esse povo sobrevivia, né? Porque economia é importante falar de economia agora, já que tem sociedades organizadas, né? E, bom, o povo vivia, né? Basicamente, a economia se baseava na agricultura, dos animais, né? E dessa produção de cevada, de trigo, para fazer pão, cerveja, essas coisas. E da produção de animais, né? De gato, pato, para alimentação normal. Gato não, é pato, galinha, essas coisas de alimentação. E economia baseava entre trocas comerciais entre as próprias cidades e estados. Eles, por exemplo, uma cidade-estado, Babilônia, por exemplo, tinha mais galinha e peixe para vender, e os assírios lá que precisava disso e tinha cevada para trocar, eles trocavam e a economia girava nisso, entendeu? Uma coisa importante também, que meio que define a Mesopotâmia, é os diques, porque, bom, a Mesopotâmia tá entre rios, né? E esses rios têm essas épocas de enchente e tal. Cada civilização dessas perto de rios, porque, né, obviamente os humanos preferiam ficar perto de rios para se sedentarizar. É uma coisa que até hoje em dia o ser humano faz. Se você for na sua cidade aí, tem um rio perto, né? Com certeza tem. E aqui também. E como eram esses rios grandes, tinha enchentes, então eles criavam diques de água, uma infraestrutura bem boa para levar água e não deixar alagar a cidade, né? Tinha muros em volta com diques também, que se quebrasse a cidade alagava. Mas então os arquitetos nessa época eram bem importantes, né? Tinha que ser decidido direito pelo chefe de estado, porque, né, é um cargo muito importante, porque define a sobrevivência de todo mundo ali. Então eu acho que é basicamente isso sobre economia, leis e contexto da Mesopotâmia, como eles viviam, né?
Mas uma coisa que define uma sociedade, além de economia, governo, é a cultura, né? Que é isso que diferencia muito, porque principalmente na antiguidade, Egito e Mesopotâmia, a sociedade deles era bem parecida, né? Chefe de Estado, essas coisas, mas a cultura diferencia bastante eles, apesar que a cultura deles também é bem parecida. A escrita, né? Porque a gente sabe que agora a gente tem uma comunicação, tinha até o código de lei, e a escrita é baseada em ideográficos, igual no Egito, por exemplo, que não é uma escrita elaborada, é uma escrita simples, basicamente feita de desenhos e tal, para que todo mundo conseguisse entender, né? E de arquitetura, a gente já falou, né, que tinha os templos, que tinham andares, os diques, eles eram muito bons em arquitetura, e os jardins suspensos. A gente já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia, que era uma coisa de alto padrão, né, uma coisa de alto status. Então os imperadores, os reis, nos templos deles tinham essas coisas de jardins suspensos e andares, porque é lógico que hoje em dia é fácil você ver prédio de vários andares, mas naquela época era uma coisa, né, diferente, né, não existia tecnologia nenhuma pra você fazer andares. Então assim, é uma arquitetura muito boa. O Egito também, eu tô falando de Egito, no Egito é depois, calma. Mas, bom, de artístico, que é o que a gente tem de artístico, é importante falar, porque é o que a gente tem de relatos, né, de estudo da sociedade, é os artefatos que ainda restaram, né, que deixaram pra gente. E, bom, normalmente os artefatos que tem são de templos, porque como tudo é sobre o Estado, o rei manda em tudo, os templos vão ser vão estar ali, né, porque ele vai decidir quem que vai estar fazendo, quem que é o artista vai fazer o que ele quer. Então, nesses templos tem coisas que remetem à religião e à vida política, né, do imperador, ou até mesmo da sociedade em si, né, às vezes uma troca de política. Então é isso que a arte mesopotâmica retrata. Além de que pode ser tanto em alto relevo quanto em baixo relevo. Eu tenho os exemplos aqui, mas eu não vou conseguir colocar na tela, porque esse vídeo aqui é feito só pra mim revisar mesmo, não tá uma coisa elaborada, né? Mas basicamente é isso. Eles retratam a vida política e a vida religiosa da Mesopotâmia naquela época. A religião, né, falando sobre isso, é uma coisa bem diferente, porque como é uma variedade de estados, vários povos têm religiões diferentes, às vezes não concordam com tudo. Essa é uma coisa da Mesopotâmia, porque a gente não vai ter uma sociedade muito igualitária, né? Tipo assim, são várias culturas bem diferentes, mas são parecidas, né? E a maioria delas é coisa, tipo, baseada nas coisas da natureza, tipo sol, lua, os animais, né? Essa mistura, são vários deuses, né? São politeístas, e tem essa coisa de acreditar na coisa da natureza. E os deuses deles eram basicamente pra ajudar em coisas do cotidiano, tipo assim, deuses da guerra, deuses da colheita, pra saber, eles perguntavam, vai tá boa a colheita, não vai, sabe? Esses deuses davam resposta. Além de que eles tinham muito essa coisa do bem e do mal, então, tipo assim, tem aí os deuses do bem, e aí às vezes você faz uma maldade, eles são, sabe, essa coisa, tipo, Deus, diabo, uma coisa mesmo, e existia essa coisa de bem e mal também, né? Mas acho que é basicamente isso sobre a Mesopotâmia, a cultura deles, de ser heterogênea, né, diferente, do modo de produção asiático, da região, né, entre Tigres e Eufrates. Acho que esses são os principais pontos da Mesopotâmia. Tomara que tenha entendido, eu tenho entendido, né, também. É isso.